está no ar o programa Intimidade de hoje com o psicólogo e mestre em Educação, Cultura e Sociedade, Douglas Amorim. Se você tem alguma dúvida nos campos emocional ou psicológico, escreva pra gente, douglasamorim@bhnews.tv.br. Você não precisa se identificar para participar. Corre e escreva pra gente. Nós estamos no canal 9 da NET, canal 29 UHF e também na internet, bhnews.tv.br. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, Patrícia? Olá, amigos e amigas da BH News. Mais uma vez, muito obrigado por nos receber aí na intimidade do seu lar. E sempre lembrando que o nosso programa é pautado por reflexões, opiniões e sugestões que sempre precisam ser avaliados por vocês e que a nossa intenção não é substituir as consultas a profissionais especializados. Não é isso, Patrícia? Isso aí. Vamos começar? Vamos embora, vamos lá. Primeira pergunta, a telespectadora não quis se identificar. Tá? Então ela começa. Sábado, minha mãe teve um problema de coágulo no cérebro e foi para o hospital. Eu não pude visitá-la, pois estou com amidalite e ela é idosa. Estava esperando a segunda-feira para vê-la, quando meu vizinho me chamou, dizendo que a senhora que me ajuda em casa estava desfalecida na cozinha. Desci depressa. Ela teve 2 paradas respiratórias e eu tive que realizar os procedimentos de primeiros socorros. Apesar de conseguir que ela voltasse a respirar espontaneamente e ligar para o SAMU, eu fiquei em choque. Na noite de segunda para terça, não consegui dormir. À 1h da manhã, tive meu primeiro problema com hipertensão, doença não constante, mas que incomoda às vezes. Na terça de manhã, fui à cozinha tomar café e meia hora depois tive outra crise hipertensa. Essa última veio forte, me deu um aperto no peito, medo de morrer daquilo. Passei mal em intervalos durante aquele dia, mas não quis ir a um hospital. Relatei tudo a amigos da área médica, contei o quanto sou apegada a esta senhora e a situação da minha mãe. Ambas passam bem, e eles falaram que tudo indicava pânico. É possível isso? Aparecer uma síndrome assim de uma hora para outra? Nossa, situação difícil, né, Patrícia? Difícil, tem que reanimar a pessoa. Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é diferenciar o que é um ataque de pânico do que é um transtorno do pânico. Ou mais comumente, Patrícia, como as pessoas dizem, síndrome do pânico. Por que eu estou dizendo isso? Porque um ataque de pânico pode ocorrer em vários transtornos de ansiedade. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma fobia de entrar no elevador e ter um ataque de pânico e isso não necessariamente ser síndrome do pânico. Então, acho que a primeira coisa que a gente podia passar para o pessoal de casa, Patrícia, são os diagnósticos de um ataque de pânico, inicialmente, né? Vamos lá, quais são? Os critérios diagnósticos são os seguintes. O pânico, ele é uma crise de ansiedade que a pessoa tem de forma abrupta, com um pico por volta dos 10, mais ou menos 12 minutos, e ele é caracterizado por pelo menos 4 dos seguintes sintomas que eu vou descrever agora, que é palpitação cardíaca, sudorese, a pessoa começa a ficar muito suada, tremores, sensação de falta de ar, de sufocamento mesmo, parestesias, que são dormências nas mãos, nos pés. Formigamento? Aquele formigamento, exatamente, aquele formigamento. Ondas de frio ou então calor, medo de morrer e medo de perder o controle ou até mesmo enlouquecer. Então, 4 desses sintomas presentes já podem caracterizar um ataque de pânico. É possível que uma pessoa que tenha um ataque uma vez nunca venha a ter a síndrome do pânico? E esse é o ponto fundamental que nós precisamos de discutir aqui. Porque para a gente caracterizar um transtorno do pânico ou síndrome do pânico, ele precisa, e esse quadro que a gente está discutindo, ele precisa de acontecer repetidas vezes por pelo menos um mês. E é sempre de forma abrupta, ou seja, inesperada. E a pessoa frequentemente, Patrícia, ela fica na apreensão de ter um outro ataque. Então, esse conjunto de ataques frequentes, somados a esse temor que a pessoa tem, porque o medo faz parte dessa questão do pânico, o medo é muito presente. E essa preocupação, nossa, eu vou ter um ataque cardíaco, nossa, eu vou enlouquecer, porque às vezes a sensação é até de enlouquecimento, de perda de controle mesmo, como se a pessoa estivesse saindo dela. Isso mesmo, que é uma sensação horrorosa. Assim, a pessoa ela perde assim, a condição de ter uma lucidez do que está acontecendo ao redor dela. Gente, não tem nada a ver com loucura. E acho importante dizer isso, que ninguém vai morrer de ataque de pânico e ninguém vai enlouquecer de ataque de pânico. Isso não existe, essa descrição na literatura. Por isso, eu acho que o mais recomendado para você é perceber, melhor dizendo, se esses ataques estão acontecendo com frequência. Porque, Patrícia, se estiver acontecendo,
pode ser que estejamos falando de um início de um transtorno do pânico. E aí tem que procurar ajuda especializada, que é trabalho em conjunto de psicologia com psiquiatria. Agora, se resumiu a um evento apenas, a um episódio... O que deve ser feito? Não necessariamente tem que sair buscando ajuda, não. Porque, olha só, são pessoas muito importantes para ela, igual ela citou aqui, e que estiveram, vamos colocar assim, à beira da morte. Sim, mas o ataque, ele passa, assim, na hora, quando a pessoa está tendo o ataque, tem que ser feita alguma coisa? Não, ele passa espontaneamente. Eu sugiro que a pessoa ela esteja num lugar que pelo menos ela consiga sentar ou eventualmente até mesmo se deitar, mas não tem nada a ver com ataque epilético ou com ataque histérico, não tem nada a ver com esses quadros e a pessoa ela vai sair do quadro espontaneamente. Agora, o temor de vir a ter outro quadro é o que é muito incapacitante, porque a pessoa começa a ficar numa apreensão muito grande e essa apreensão pode ser o gatilho para desencadear outro ataque, e assim sucessivamente. Então, vocês que estão nos ouvindo agora, se começar a perceber essa sequência desses ataques, igual eu estou colocando, procurar ajuda imediatamente, porque pode chegar num ponto de ser muito incapacitante. E aí prestar atenção, então, na frequência com que esses ataques surgem. Isso, Patrícia. Esse é o núcleo da pergunta dessa paciente nossa. Porque eu penso que todos nós, num dado momento da vida, podemos ter um ataque de pânico. Por exemplo, você está dentro de um carro, viajando, de repente tem um capotamento, você pode entrar num quadro de pânico que vai ser semelhante a um estado de choque, vamos colocar assim, apesar de ser coisas diferentes. Agora, isso não quer dizer que você desenvolveu uma síndrome do pânico, não tem nada a ver. É uma questão isolada, pontual. Da hora. Ok, então a segunda pergunta, a pessoa também não quis se identificar. Preciso da sua ajuda. Sou uma consumidora compulsiva, uma mulher. Sempre que me sinto triste, humilhada, pobre, fraca ou desesperada, eu compro alguma coisa. Pode ser qualquer coisa. Às vezes gasto com um lanche na rua, outras vezes vou ao shopping e saio cheia de sacolas. Mas depois que gasto eu me arrependo, penso no quanto aquele dinheiro me fará falta e na real utilidade da coisa que eu comprei. Não sei como romper esse círculo, parece um vício. Existe tratamento para isso? Será que sou compulsiva? Tudo indica que sim, e existe tratamento sim, mas eu acho que nós precisamos de destrinchar a pergunta dela, porque, assim, tem alguns autores que defendem uma seguinte, não é defender uma ideia, eles fazem uma constatação, que muitas pessoas em estado de ansiedade ou de angústia profundos, Patrícia, pode ser em detrimento de questões amorosas, profissionais, financeiras, eles vão buscar alívio em alguma coisa que a sociedade oferece. Um autor especificamente chamado Erich Fromm, ele coloca que as pessoas buscam muito no álcool, no sexo e na droga. E eu ainda acrescentaria na comida, no jogo e nas compras. E o que esses mecanismos, esses objetos, vamos colocar assim, trazem? Primeiro, se você está falando do álcool ou das drogas, a gente fala de substâncias alteradoras do estado de consciência, ou seja, para afastar o sujeito de uma realidade sofrida. E quando a gente fala de consumo, de compra ou de sexo, ou até mesmo a questão do jogo, a gente fala de prazer. Então, são substâncias ou objetos usados para promover alteração do estado de consciência ou prazer. São uma válvula de escape. E a compra, né, Patrícia? A compra, numa época que a gente está assim, muito ligado às questões do ter, muito mais do que do ser, acaba sendo um mecanismo interessante que as pessoas elegem. Por quê? Porque além de quando ela compra, ela sente um bem-estar, aí você, mulher, você pode falar muito bem. Aí você compra uma bolsa linda, um relógio lindo, aí sua amiga vem e fala, nossa, seu relógio Isso é lindo. Isso faz muito bem para o ego, para a autoestima. O ato de, nem antes mesmo da amiga elogiar, né? O ato de comprar, adquirir uma coisa bacana. E por que as mulheres são tão mais consumistas que os homens? Ou não? Existe essa estatística? Eu não penso que a mulher... Porque o que a gente pensa é que a mulher é mais consumista, não? Eu não penso nisso, não. Eu nunca li nada de estatística em relação a isso, mas eu penso que a mídia, ao longo dos tempos, ela é mais direcionada para o público feminino. E o público feminino, vamos colocar assim, tem mais ofertas de produto do que o público masculino. Vamos falar aqui uma coisa simples? Roupa para ir para um casamento. O homem vai lá e coloca um terno. É tão mais simples, gente. O homem vai lá e coloca um terno. Usa o mesmo terno para ir em 800 casamentos. A mulher é muito prejudicada. E aí a mulher não pode repetir o vestido no próximo casamento, senão a coisa tá feia. Aí tem que comprar, e é gastação. tudo. É vestido, é o sapato, são os acessórios, a bolsa, né?
É tudo. Então é por isso que eu estou falando, a coisa já é mais direcionada para isso. E aí, Patrícia, ela relata assim a questão da culpa, né, depois que faz o gasto. Mas por que você se sente culpada? Por um motivo muito simples. Porque como você não identificou a origem desse mal-estar psicológico, você busca um alívio na compra. Aí você vai lá e compra. Só que esse alívio é passageiro. Aí você imagina, pensa comigo, Patrícia, o que já estava ruim ficou pior. Porque além da pessoa estar mal, depois ela vira e fala, puxa vida, gastei o dinheiro com isso que eu não podia gastar. E acontece endividamento com isso. É comum acontecer. E essa culpa, ela pode ser resultado de uma consciência da pessoa de que realmente ela está consumindo aquilo para tampar um buraco que ela não sabe do que é e ela compra e percebe que esse alívio não... Essa pergunta sua é muito sofisticada. Não realizou. Essa pergunta sua é muito sofisticada, pelo seguinte... A compra não satisfez. Pois e ela gastou dinheiro. Ela tem consciência depois que a compra não satisfez, mas nem sempre ela tem consciência que ela está indo comprar porque está sentindo mal. Nem sempre. Às vezes ela só vai fazer essa tomada de consciência no trabalho de terapia. E esse é o ponto fundamental da dica para ela. A dica é o seguinte, você falou que se sente, tem hora... pobre, humilhada, triste, fraca e desesperada. E é aí que vai comprar. E é aí que você tem que identificar quais são as situações que te fazem sentir assim. Por exemplo, é porque você não tem um namorado? É porque você está com um problema profissional que você não está conseguindo resolver? É porque você se acha feia? É porque você se acha menos do que suas amigas em algum aspecto? E aí, quando você perguntou se tem tratamento, tem tratamento. O tratamento é com o psicólogo, um trabalho de terapia. Então, procurar um bom psicólogo para o quê? Para identificar esses pontos, esses momentos que fazem com que ela se sinta assim e, consequentemente, identificar mecanismos para lidar com eles ou até mesmo modificar interpretações do tipo. Às vezes, seu chefe vai e te chama a atenção de uma forma mais veemente e, às vezes, o chefe está com razão e ela se sente ofendida, humilhada e, na verdade, não tem nada a ver, faz parte de uma relação de chefia com funcionário, o chefe chamar atenção se alguma coisa não está indo de acordo. Então, procurar fazer essas interpretações, construir as ferramentas para lidar com as situações e aí parar de comprar. Mas parar de comprar, gente, pelo motivo de fuga, porque comprar é bom, faz bem consumirmos. E necessário, muitas vezes. E temos acesso a coisas boas, todos nós somos merecedores. E aí, essa que é a dica fundamental para você. Porque você vai conseguir conciliar uma vida de compras com suas outras atividades com forma saudável, né? Sem culpa. Sem culpa, Livre de por culpa. favor, por favor. É isso aí. Então a gente vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí. Estamos de volta e eu tenho um recadinho para você. A Clínica Odontológica Doutora Regina Bregalda presta serviços de qualidade, com respeito, responsabilidade e comprometimento. Especializada em implantes e clareamento dentário, planeja cada tratamento com técnicas modernas e de maneira individualizada. Então, não perca tempo, marque uma avaliação gratuita. Ligue 3225-0840. Clínica Doutora Regina Bregalda, odontologia especializada. Avenida Afonso Pena, 3355, sala 403. É isso aí, Douglas Amorim? E eu esqueci de mandar um abraço para Lucilene Carvalho, irmã do nosso querido João Batista daqui da TV. Um abraço para você que sempre segue o nosso programa aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Continue nos assistindo, claro, por favor. Claro. Então vamos lá, a próxima pergunta é uma espectadora também não quis se identificar. Ela começa assim: gostaria que me orientasse, pois venho sofrendo muito desde o dia 3 de julho, após meu filho me fazer uma revelação muito triste e que não me sai da mente. Há bastante tempo ele me trata com desprezo. Sempre nos desentendemos e ele me maltrata dizendo palavras muito rudes. Ele tem 31 anos e eu 56. Ele teve uma discussão com a irmã mais velha e a ofendeu bastante. Mais tarde fui lhe pedir que ponderasse suas palavras com ela e que a respeitasse. E questionei por que sempre agia dessa forma a qualquer desagrado. Daí veio a revelação, disse que ninguém se importa com ele, pois todos sabiam que ele tinha sofrido abuso por um menino de 11 ou 12 anos quando ele tinha apenas 5. Eu fiquei chocada com tudo, inclusive que na lembrança dele fui eu quem o tirei no momento do acontecido. Eu disse que não era eu, pois nunca soube de tal acontecimento, e que se visse tal coisa bateria no menino. Por favor, me ajude, não sei o que fazer diante de tal situação.
Depois que me contou isso, nossa relação ficou ainda mais fria e distante. Desde então, não tocamos mais no assunto. Ele anda muito calado, estou muito preocupada. Obrigada. Ela agradece. Situação muito complexa. Se você tem 56 anos e ele tem 31, então você teve por volta dos 25 anos e tem anos que ele não te perdoa. Porque na cabeça dele, no momento em que ele mais precisou de você, na vida dele, você não estava presente. E sabe, Patrícia, é comum crianças que sofrem abuso frequentemente não falarem por medo de retaliação por parte dos familiares ou então por vergonha. Às vezes falam isso anos mais tarde, às vezes nem falam. Vamos falar lá no consultório do psicoterapeuta e passa uma vida com isso. Às vezes isso traz dificuldades no próprio relacionamento sexual do paciente com futuros parceiros. Agora, para mim tem duas incoerências na fala dele. E é aí que eu queria sugerir que você ficasse atenta. Porque, Patrícia, pensa comigo. Olha só, se ele está falando que ninguém está nem aí para ele e que ele sofreu abuso e ninguém ligava, como é que a mãe dele é quem estava presente na cena e a mãe foi quem o tirou dessa situação, segundo o relato dele mesmo, pelo que ela nos contou? Então tem uma primeira incoerência aí, eu acho que é essa a primeira coisa para você falar para ele. Apesar de eu achar que não era você não, mas isso é especulação minha. E a segunda coisa é que se fosse você mesmo, obviamente, você iria atrás dos pais dessa criança, porque você não ia querer que o seu filho continuasse sofrendo um tipo de abuso como esse. Então, eu acho que essas são as duas principais vias de argumentação que você pode ter com ele. Agora, o que eu queria colocar é o seguinte, eu fiquei pensando, eu tentei desenhar essa cena na cabeça, sabe, Patrícia? Sabe a sensação que eu tive? É que aconteceu mesmo o abuso, só que esse abuso deve ter sido num lugar mais reservado, por exemplo, pode estar tendo uma festa de família na sala, isso ter acontecido num quarto, por exemplo, e uma pessoa do sexo feminino efetivamente ter visto. Eu ia te perguntar, eu fui mais longe, eu acho, eu ia te perguntar se você acha que isso tinha acontecido, se ele cresceu com essa, eu não sei se é imaginação, alucinação, impressão. Eu não posso falar de alucinação, mas eu posso falar o seguinte, as pessoas que sofrem abusos sexuais na infância, elas carregam a memória disso. Eu nunca atendi uma pessoa, pode acontecer... Isso não pode ser fantasia? Patrícia, pode, mas a impressão que eu fiquei é que provavelmente alguma pessoa do sexo feminino o tirou nesse momento, só que não entregou para os pais. Não contou. Não contou, com medo também de sofrer alguma retaliação com aquilo. Então, eu fiquei pensando o seguinte, ele com 5 anos, ele pode ter fantasiado que era a mãe dele, quando na verdade foi outra pessoa, sabe? E a partir daí, ele começou a desenvolver essa questão de ficar culpando a mãe do jeito que ela estava relatando para a gente. Então, e as pessoas podem fazer isso. Por exemplo, tem gente que coloca na cabeça que é traído, que está sendo traído pelo parceiro e acredita piamente naquilo e assina e comprova quando, na verdade, nada daquilo aconteceu. Então, eu espero que você tenha falado para ele assistir o nosso programa hoje, para ele ver a sua angústia, que o seu e-mail é um pedido de socorro para a gente no final das contas. E se você que é filho estiver vendo, olha... Ficar estabelecendo esse tipo de culpa com a sua mãe e ficar brigando com a sua irmã e também ficar com essa questão da teoria da conspiração, que está todo mundo contra você, ninguém está nem aí contra você, isso pode não ser verdadeiro, então tem que tomar cuidado com isso. A impressão que a gente tem é que ele sente uma revolta enorme pela vida, pelo mundo, pelo que aconteceu com ele, que é uma coisa, terrível, claro, terrível, né? Ninguém discute isso, mas isso tomou conta dele. E ninguém pode ser responsabilizado por isso, porque a sua mãe não vai ficar com você 24 horas por dia te monitorando. Você poderia ter saído para brincar com os coleguinhas num determinado momento e um colega mais velho ter feito isso. E nós vamos culpar a sua mãe por conta disso, a troco do quê? E uma última coisa que eu queria colocar para a própria mãe, Patrícia, é o seguinte, a gente não pode obrigar ninguém a gostar da gente, inclusive filho. Agora, exigir que você seja tratada minimamente com respeito, você pode. Né? E fica aquela sugestão que eu te dei para confrontar isso com ele. Poxa, se eu não estava nem aí para você, como é que foi eu que te salvei? Se eu não estou nem aí para você, eu te deixaria lá.
Me parece que é uma incoerência Nossa, muito grande na fala dele. Agora, claro que você está falando comigo. Ele pode ter até fantasiado isso? Pode. Mas eu estou falando muito mais assentada numa prática de consultório que eu tenho, que eu realmente nunca vi. Mas a mente humana, ela pode ir para caminhos muito obscuros. E aí, por um e-mail desse, não dá para a gente afirmar, né, Patrícia? E aí, só para encerrar, você acha que um tratamento com psicólogo, um terapeuta, é válido para os dois, mãe e filho? Eu acho que ela não precisa, não. Não? Não, acho que ela não precisa, pra lidar não. Com isso? Não, acho que ela não precisa, porque o que ela tem que fazer é entender que se ele não quiser amá-la, é legítimo ele fazer isso. Infelizmente é triste, mas é verdadeiro. E ele, acho que tem uma grande indicação, até porque está atrapalhando a vida dele com os outros familiares, mas ele tem que reconhecer a necessidade disso e procurar. E procurar ajuda. É. Tomara que ele esteja nos assistindo. Tomara. É isso aí. A próxima pergunta, o telespectador também não quis se identificar. Todo mundo hoje, ninguém se identificou. Olá, tudo bem? Eu tenho 20 anos e preciso de uma orientação sua. Eu sou uma pessoa discreta, reservada e não satisfeita com a minha aparência. Não gosto muito de festas, baladas, eventos, sair de casa e não tenho namorada. É esse que é o problema. Eu não consigo arrumar uma namorada. Gostaria de uma orientação sua sobre o que devo fazer, pois tenho a impressão de que quando começo a conversar com uma menina e demonstrar minhas boas intenções, inclusive de namoro, compromisso sério, elas não me levam a sério. O que devo fazer? A gente até assusta, né? Mas é uma pergunta tão comum para as mulheres, né? Não, e aí quando um homem escreve para a gente falando isso... Patrícia, não é incomum. Estranho. O pessoal daqui tá Eles rindo tão aqui. rindo, né? Não foram vocês que mandaram essa pergunta, não, né? O cinegrafista que tá falando que foi ele, mas é mentira. Não foi não, que eu sei que o nome é de outra pessoa. Mas vamos agora conversar sério, que a gente só deu uma descontraída. Bom, a questão da imagem de uns anos para cá tem sido muito proeminente na vida das pessoas, não é, Patrícia? Você vê aí a indústria de cosméticos lançando produto toda hora, indústria da beleza com cirurgias plásticas, a ponto da gente ver, assim, meninas de 15 anos, eu acho que eu tô ficando velho, sabe, Patrícia? Eu também. Porque, assim, um pouco mais cedo assim, na minha vida, eu lembro que as meninas pediam ou viagem pra Disney ou uma festa. Na nossa época, né? Eu tô vendo as meninas agora pedindo lipoaspiração, ou então silicone. É triste, né? Né, com 15 anos de idade. Triste, É complicado. Eu acho triste. Agora, o que eu fico pensando é que isso tem a ver com a divulgação de um padrão X de corpo que a mídia faz e, no final das contas, atendendo a interesses de grupos econômicos, seja da estética, seja da farmacológica, seja de produtos de ginástica, equipamentos de ginástica e por aí afora. Para mim, a maior prova disso é uma coisa que acontece aqui no Brasil de uns anos para cá. Por exemplo, a mulher brasileira ela sempre foi famosa, conhecida pelo bumbum e pelas pernas. Sempre. Coisa de peitão, né? Peitão grandão, é coisa de norte-americano, né? E de um tempo para cá, o tanto de mulheres que vêm colocando silicone, e com perdão da opinião, Patrícia, algumas ficando até deformadas, no meu modo de entender, sabe? O Douglas é contra silicone e cirurgia plástica? Não. O Douglas é contra excesso. Excesso de hora na academia, fazendo força, que impede que a pessoa faça outras coisas na vida. Excesso de cirurgias plásticas, excesso de dietas que fazem até os transtornos alimentares acontecerem. Bulimia, anorexia nervosa são comuns. Pode falar, porque excesso de cirurgia plástica, de preenchimento, de botox, de põe peito, tira peito, isso muitas vezes deforma mesmo. A pessoa fica muito pior do que era. Do que era, eu concordo. Não, o efeito contrário. E tem uma coisa, enganam vocês quem acham que isso atinge só mulheres. Não, homem também. Por exemplo, hoje... Tem tantos homens colocando silicone. É verdade. Panturrilha. É verdade. E é o peitoral. Perfil, porque é o perfil bombado, né? É o perfil do bombado lá, do fortão, do patolão, aquela coisa toda. E aí acontece o seguinte, aí o cara vai e toma anabolizante, né? Remédio para cavalo, né? Aí o que acontece? Aí estoura o fígado, estoura o rim, tem problemas sexuais, porque tem vários estudos falando que o negócio brocha mesmo, e aí dá uma porcaria no final das contas. E aí eu tô falando isso tudo para você, por quê? Porque você falou que a sensação que você tem de não fazer sucesso com as mulheres é por conta da aparência. Em síntese, Patrícia, o nosso espectador se acha feio. Em síntese, é isso. Agora, o que eu fiquei pensando
é numa coisa que em psicologia a gente chama de projeção. A gente já conversou sobre projeção algumas vezes aqui no programa. Projeção é quando eu projeto numa outra pessoa um pensamento que na verdade é meu. Então funciona mais ou menos o seguinte, eu me acho feio, então eu vou achar que a humanidade toda me acha feio. E isso não necessariamente é verdade. Por quê? Porque as pessoas têm opiniões diferentes. E outra coisa que eu acho que é importante, escuto demais isso das mulheres no consultório e até no meu ciclo de amizades. Para de achar que mulher tá concentrada só na questão da beleza. Eu tenho escutado as mulheres querendo os caras que são educados, atenciosos, que transmitam segurança, que sejam carinhosos, que sejam ambiciosos, né, querer crescer profissionalmente, financeiramente, que sejam companheiros. Estão muito mais preocupadas com isso do que com a questão da beleza. Valores à frente da beleza, né? E uma coisa que eu pensei, Patrícia, eu fiquei pensando assim, eu vou até te perguntar isso, que ele falou assim, ao conversar com a menina e demonstrar minhas boas intenções, inclusive de compromisso sério, elas não me levam a sério. Você tem alguma opinião por que as mulheres não devem levá-la a sério? E eu tenho uma hipótese. Bom, eu acho assim, está tudo muito mudado também, né? Tudo muito, muito diferente. Mas eu acho que assim, a gente não sabe como é a abordagem dele. Vai que ele conhece uma menina na balada, num evento, sei lá. E aí, no dia que conhece, começa a falar que quer namorar, que quer compromisso sério, e acho que isso realmente assusta. É a minha hipótese também. Agora, a gente não sabe se ele começa algum tipo de relacionamento, começa a ficar com uma menina e aí começa a demonstrar compromisso sério e ela... Pois é, eu fiquei pensando que esse sujeito, ele pode estar numa ansiedade tão grande que ele já chega, né? Atropela as coisas. Aí já chega e no primeiro encontro já fala que é a mulher da vida dele, que ele quer compromisso, que ele quer namorar. O problema é esse. Aí pode soar duas coisas. Ou um cara muito carente, ou um cara falso que quer dar aquela cantada falsa e a mulher fala assim, fala isso com todas. Tá falando que me ama porque quer ir comigo pro motel uma noite e não quer mais nada depois. Exatamente. Então, vamos deixar essa dica para você que, se for isso, vamos passar pelo estágio de conversar, ficar, possivelmente depois namorar, porque às vezes, gente, a gente pode sair com a mulher 1, 2, 3 vezes e nem ficar nem nada, só conversar, que é uma coisa que vai fazer com que ela sinta mais admiração por você. Então, pensar nessas coisas para levar as coisas um pouco mais devagar e não ficar sentada na questão da beleza. O pessoal antigamente falava, né, beleza não põe mesa? Beleza não põe mesa. Né, tem uns ditados que eu acho muito imbecis, mas tem outros que eu gosto. Mas esse da beleza não põe mesa é verdade. Tem charme, tem tantas outras coisas. É verdade. Né? Todos esses outros valores que a gente já comentou aqui. Então, fica a dica. Fica a dica, né? Então tá, o programa de hoje fica por aqui. Nós esperamos o seu e-mail com dúvidas e histórias de vida. Escreva pra gente, douglasamorim@bhnews.tv.br. E lembrando que você não precisa se identificar para participar. Até o nosso próximo encontro. Uma boa semana para você. Tchau. E lembrando sempre que o nosso programa é feito para vocês, mas especialmente por vocês. Temos recebido muitas perguntas. Eu fico com alegria quando chegam as perguntas, porque a gente pode tentar ajudar aqui de alguma forma. Só eu tenho acesso ao seu e-mail, ninguém lê, não chega e-mail na redação, outras pessoas, não, só chega na minha caixa postal. Então a sua intimidade é sempre preservada. Eu espero sua mensagem e na próxima quinta-feira, 8h30 da noite, aqui na nossa BH News, eu e Patrícia Levi estamos à sua espera. Um grande abraço e até lá.